Boa noite. Vocês já perceberam, a gente saiu um pouco do micro para ir para fora do Brasil. Eu vou contar, na verdade, uma história para vocês, uma anedota. Quando junho de 2013 estoura no Brasil, eu estava num terreno de pesquisa, no estudo de campo em Cuba, e absolutamente desconectada, né? Essa coisa de que Cuba hoje tem um pouco mais de internet é uma coisa bem recente. Esse é um outro capítulo da história. E eu estava para um estudo de campo de 6 meses, estava acabando já, inclusive, e eu vou para a feira, como em qualquer outro dia, e um feirante que já era amigo ali do bairro me grita do outro lado e fala: "Oiê, seu país está pegando fogo, hein?" Eu falei: "Meu país?" Eu olhei assim: "Como assim pegando fogo?" "Não, está todo mundo na rua, tem um monte de gente na rua, as pessoas não saem da rua." Eu estava sem rádio, sem nada. E eu, nossa, que coisa estranha, né? Bom, ok, eu sei que tem momentos, pontos específicos, né? O Erasmo acabou de falar, a briga da gente é bem antiga, mas nesse ponto, a ponto de chegar para fora, enfim, corri para a internet, que era uma coisa que eu fazia a cada uma semana, e tinha um e-mail do meu ex-marido, meu marido na época, Gabriel Rocha Gaspar, grande pensador aí que ajudou a ler bastante coisa nesse período. E o e-mail dele chamava "A Babilônia está em chamas". Eu falei: uau! E aí tinha ali um resumão, conversas de Facebook, né? Aquela época, vocês lembram que a gente ainda brigava no Facebook, discutia, tentava convencer aquele parente, né, a entender o nosso lado, talvez não seja bem assim e tal. E a partir dali eu voltei, na sequência eu estudava na França na época, estava fazendo um mestrado lá, tinha ido para estudar em Cuba, voltei e existia um grupo ali de brasileiros que estava, né, longe, com aquele sentimento dúbio, né, assim, um sentimento de: nossa, eu queria estar lá para ver isso de perto, né, todo mundo estudando, né, poxa vida, queria experimentar isso, tentar entender um pouco do chão, né, e ao mesmo tempo um certo alívio, né, isso está começando a ficar estranho, talvez seja melhor olhar de longe mesmo, ver mais ou menos no que vai dar. E no fim das contas, 2013 não acabou até hoje, né? 2014 teve Copa, embora a discussão estivesse sendo outra. 2015 foi um ano bem estranho para a gente que estava na França. Foi um ano, além de tudo, de vários atentados, né? Então, um ano em que a tensão política crescia muito. E chegou 2016, e todo o cenário de golpe começava a se desenhar, né? A gente lembra, né, que essa captura da rua, ela começa, né, ou essa ocupação da rua começa em 2013 e ela vai avançando e mudando de forma conforme os anos vão passando, e em 2016 ela ganha outro corpo, inclusive um apoio midiático, principalmente pela maneira como os caminhos que ela seguia, muito forte. Ali para março foi um mês bem esquisito. Tem aquela manifestação da direita grande, né, do dia 13, inclusive com a Globo cancelando o jogo de futebol, acho que era São Paulo e Palmeiras. E, no Brasil, a esquerda decide sair pela primeira vez, depois de bastante tempo, para a rua, no dia 18 de março. Eu estudava, trabalhava numa biblioteca na época, e um pouquinho antes de sair para o trabalho, eu vi no grupo de doutorandos em Paris que existia a vontade ali. O pessoal estava: gente, vocês estão sabendo se a esquerda vai se reunir em algum lugar? A gente pode ir para uma praça, a gente consegue fazer alguma coisa. Comentei que a França estava, nesse momento, pós-atentado, então tinha um plano securitário, assim, que você não podia ter grandes reuniões nas ruas, né? Inclusive, ao mesmo tempo, acontecia uma manifestação chamada Nuit Debout, que vai entrar
em confluência aí com a nossa situação no Brasil, em que as pessoas assumem depois a rua e decidem não sair mais das ruas depois das manifestações. E o grande pânico das pessoas era que a polícia ia impedir a gente de se reunir para tentar fazer uma manifestação em apoio ao governo da Dilma, né, em apoio à Dilma. E aí, na correria, eu dei meu nome, cheguei em casa depois, falei, né, para o meu ex-marido, falei, então, hoje eu fiz uma coisa, eu marquei uma manifestação. Como assim? Eu só fui trabalhar, voltei. E aí a gente se reuniu, e tinha, nessa primeira manifestação, umas 100 pessoas. Assim, a gente contou, muita gente para Paris, de brasileiros, a maior parte, alguns, enfim, franceses casados com alguns brasileiros, etc. E a gente decide fazer um manifesto e se organizar nessa conversa para fazer o manifesto. A gente discute qual era a coisa que mais incomodava a gente, né? O que a gente podia fazer estando tão longe, né? E assim, a gente já tinha passado pela agonia de 2013, quais eram as nossas possibilidades no final das contas, né? E a gente tinha uma crítica comum ao grupo, que era o fato de que a imprensa francesa não usava a palavra golpe. Isso seria o de menos, né? Mas a imprensa francesa dizia que seria impossível falar em golpe na América Latina, porque não tinha mais contexto para isso, porque os militares jamais colocariam de volta os tanques nas ruas. E a gente começa uma discussão que talvez a gente tivesse que montar uma guerrilha midiática para fazer essa discussão, né? O Le Monde chegou a publicar um editorial falando sobre isso, tal. E essa manifestação, essa nossa organização ganha corpo. Esse grupo, que na época foi batizado de Movimento Democrático 18 de Março, MD18, tinha um pouco esse objetivo, e a gente conseguiu, chegou a publicar, na época, no Le Monde, fizemos intervenções na televisão, no rádio, né, e esse debate sobre essa ruptura institucional que estava sendo feita aconteceu, né, teve lugar nessa situação. E por que eu estou contando essa história toda de 2016, que parece descolada, né, do que a gente está falando aqui hoje? Porque essa imagem, esse vídeo que a gente acabou de ver, ele causa, depois de tantos anos, né, ele causa um estranhamento na gente, que é essas pessoas de verde e amarelo com esses cartazes, né, pedindo mais educação, pedindo mais saúde, falando contra a Copa do Mundo, com toda aquela série de demandas, né, que a gente tinha. Por que não dá para ter Copa? Porque tiraram as pessoas das suas casas, porque a gente precisava do dinheiro em outros lugares. E essas cores vão sendo capturadas, né, vão criando, na verdade, na gente um grande ranço. E o que esse grupo, lá na França e depois em outros lugares, essas manifestações internacionais, foram pululando em vários lugares. O que esse grupo tinha de diferente? Esse grupo era fruto dos 10 anos anteriores, né? Esse grupo era um grupo muito heterogêneo. Esse grupo era um grupo de pessoas negras, pessoas indígenas, de pessoas que vinham das periferias de vários lugares do Brasil, e que tinham um sentido de compromisso naquele momento, que não era só assim, eu vim aqui, FAPESP está pagando minha bolsa, eu vou ficar aqui comendo croissant a semana inteira, né? Assim, esse imaginário, né, que se tem. Tinha uma preocupação porque não tinha possibilidade de ficar na Europa trabalhando o resto da vida. Essas pessoas iam voltar, né? E a ideia desse grupo de pensar um Brasil a partir dessa oportunidade, que para muitos era a primeira oportunidade de sair do país, para muitos era a primeira oportunidade da família de estudar em grandes universidades, era uma coisa muito, muito valiosa, né? Então, eu acho que é um vídeo que lembra um pouco esse caminho, embora seja em Montreal. Eu, como falei, não estava, né, na França na época de junho de 2013.
Sei que a angústia ficou um pouco nesse lugar que ninguém sabia muito bem o que poderia ser feito, mas isso foi se articulando nos 3 anos seguintes, e em Portugal, em Nova York, em Londres, essas pessoas se articularam e existia uma preocupação de pessoas que vinham de outras áreas, que tinham outras demandas, que tinham outras preocupações. Então, eu acho que um pouco o meu comentário é sobre essa importância de que a gente consiga estar em lugares heterogêneos, né, em que a gente consiga trazer cabeças diferentes e pensar esses cenários catastróficos de maneira a partir da excelência, né, assim, fazendo o que o Erasto disse, sem ensinar ninguém a lutar, mas a partir do momento que a gente tem a possibilidade de desenvolver outras ferramentas, que a gente não esqueça o objetivo, né, que a gente tem. Qual é o nosso objetivo, no fim das contas, todas as vezes que a gente tem acesso a alguma ferramenta mais efetiva, né? Acho que é isso. Muito obrigada, gente.